essa é mais uma live da Secretaria Agrária Nacional do PT, também num diálogo conjunto com a Secretaria dos Movimentos Sociais. Quero aqui dar o meu abraço à companheira Lucinha, que é também dirigente do Partido dos Trabalhadores, secretária dos Movimentos Sociais e também uma companheira do MST. Nós hoje vamos aqui abordar na nossa live de hoje aqui, pela TVPT, um assunto bastante complexo, né, e que temos uma responsabilidade de abordar e debater sobre essa atual situação que está acontecendo aqui na Bahia, no extremo sul da Bahia, nos assentamentos, né, de reforma agrária do MST. Então, esse é um debate que a gente traz para informar a todos vocês que nos acompanham pela TVPT sobre essa situação, né, que o governo federal, o Ministério Público Federal instaurou na quinta-feira passada, né, dia 3, um inquérito, um procedimento administrativo para acompanhar ações do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, do INCRA, né, do Instituto de Colonização Nacional, nos assentamentos do extremo sul da Bahia. Então, e em especial, né, ação que se refere com a utilização das Forças Armadas. Então, para nós, isso é uma verdadeira absurdo que está acontecendo nesse momento, por isso que a gente hoje decidimos fazer esse momento, essa live aqui, para debater com todos vocês, para mostrar essa atual realidade que está acontecendo, né, no extremo sul da Bahia, com o nosso dirigente nacional, João Paulo Rodrigues, dirigente do MST, Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras Sem Terra do Brasil. Também nós temos aqui como convidada a Lil Duran, que também é dirigente estadual do MST da Bahia e também atua a nível nacional, é também atuante nesses assentamentos, nessa área de Prado, Mucuri, no extremo sul. A companheira Lil também vai estar aqui junto com a gente, falando, abordando esse tema. Também convidamos um grande companheiro, servidor público, o Celso Lacerda, ele é do Paraná e ele já foi presidente do INCRA Nacional, está aqui com a gente para dialogar sobre essa situação que está acontecendo no extremo sul, e também nós temos como convidado para essa manhã de hoje o nosso companheiro Josias Gomes, deputado federal, licenciado e secretário nacional do Desenvolvimento Rural da Bahia. Então, vamos dar início à nossa live com o companheiro João Paulo, abordando essas questões que estão acontecendo no extremo sul da Bahia. João Paulo, você tem de 10 a 15 minutos para fazer essa abordagem sobre essa temática, sobre esse absurdo que acontece nesse momento na região do extremo sul da Bahia, nos assentamentos de reforma agrária do MST. Muito bem, bom dia a todos, me ouve? Um cumprimento especial a Elisângela e a todos que estão nos acompanhando pela TVPT, sempre importante um espaço como esse. Elisângela, nossa secretária agrária. Cumprimento a minha dirigente nacional, Lil Durães, já está aqui com nós na tela, na qual tem muito mais propriedade para falar da conjuntura baiana do que eu, que estou aqui como, abre aspas, infiltrado, quase acompanhando essa ação federal aqui. E um cumprimento ao Celso, nosso grande superintendente do INCRA e meu conterrâneo de Paraná. Dizer para os companheiros, não vou usar os 15 minutos, vou fazer uma pequena introdução, depois ali o complemento e coloco os outros elementos. Nós temos uma conjuntura agrária no país muito adversa, porque, de modo geral, não há compromisso desse governo Bolsonaro com nada do que se envolve a pequena agricultura familiar, muito menos assentamento de reforma agrária. Há uma conjuntura onde o principal objetivo deste governo são 3 grandes frentes de trabalho, Elisângela. Primeiro, o processo de reorganização fundiária, que é, na verdade, titulação e privatização de terras no Brasil. Eles têm uma pretensão de fazer isso com pelo menos 200 milhões de hectares de terra. Eu brinco por aí que eles querem atualizar a lei de terra de 1850. Atualizar no sentido do atraso, não do ponto de vista do desenvolvimento. A segunda grande frente deles, e não menor,
é o processo de um pacote de veneno junto com os insumos para aumentar a dependência ainda mais às empresas do agronegócio. E, nesse sentido, é impressionante a quantidade de veneno que esse governo liberou. Já passa de 15, de 500, a quantidade de rótulos e novos procedimentos liberados. E, por fim, esse governo tem um compromisso com a agenda do atraso, que é a agenda de reformas. Reformas da Previdência, a reformas que tira direito dos trabalhadores do campo e, assim, aumentando a fome e a miséria no campo. Então, essas são as bandeiras desse governo, que é importante nós ter claro. Além disso, tem outros assuntos que vai pegar de cheio o campo, que não são bandeiras necessariamente que é do campo, como, por exemplo, a política de liberação de armas, que ela vai aumentar a violência no campo com a quantidade de armamento que foi feito nesse último período. Há um esforço por parte desse governo de ter uma agenda grande de acabar com qualquer tipo de incentivo dos programas sociais que já existia no governo, como PENAI, PAA, mesmo o PRONAF da forma como era feito. Então, políticas públicas conquistadas nos últimos anos, que eles também vão acabando, e o próprio Minha Casa Minha Vida, que virou Casa Verde e Amarela, que não se mostrou para que veio ainda. Bom, por que eu quero chamar essa introdução? Que a agenda política do sul da Bahia, do extremo sul, como é chamado aqui, ela está dentro desse contexto de enfrentamento a qualquer política agrária e desmonte dos movimentos populares. E a impressão que eu tenho, quero cumprimentar o deputado secretário Josias, que eles querem transformar o extremo sul da Bahia num grande laboratório de maldade contra os movimentos do campo. E nisso que eu acho que é a gravidade. Nós já vivemos isso na região do Pontal do Paranapanema, eu sou de lá, sou do Pontal. Nos anos 90, o governo de São Paulo, junto com o governo federal, infernizou a vida dos nossos movimentos, prendeu todo mundo, acabou com todo o programa de reforma agrária, o Celso acompanhou isso, ainda como estava no INCRA, que é a região do Pontal do Paranapanema, e o extremo sul está muito parecido. Por que é muito parecido? Primeiro, porque aqui o MST é muito forte, é a principal força política da região, Celso. Nós temos 33 anos de consolidação, foi feito ontem os 33 anos, e, ao mesmo tempo, tem um compromisso por parte do nosso movimento de ampliar a luta aqui. Já são 2.000 famílias assentadas, parte regularizada, parte não. E nós tínhamos 3 inimigos clássicos aqui. O primeiro inimigo foi... gente, vocês estão escutando um barulho que é da minha agricultura familiar aqui, viu? Que é no meio do monte de menino que eu tenho aqui. Eu tenho bastante, viu, Elisângela? Então, vocês não assustam não quando você vê um menino gritando aqui. Faz parte da minha agricultura familiar, literalmente. Então, nesse sentido, o que eu tenho de temas principal que eu acho que deveria ser levado em consideração ao se pensar o raciocínio da intervenção da Força Nacional nessa região? Primeiro, o MST é a principal força política da região, tem muitos assentamentos, muito acampamento e muito território conquistado. Segundo elemento, aqui nós derrotamos o latifúndio, o grande latifúndio, a UDR que tinha aqui, ela foi derrotada, e o inimigo principal que nós tínhamos até nos 10 anos atrás aqui, Josia, eram as empresas de eucalipto, Suzano, Veracel e a própria Fibra. Nós fizemos um grande acordo com eles de convivência pacífica. E isso diminuiu o tensionamento da região. O que acontece agora é justamente que nós temos um inimigo que não é necessariamente do agrário, que é o bolsonarismo, que aí vem com toda a sua maldade do país todo para vir nos infernizar com fake news, com a pequena burguesia da cidade, com a classe média, com quem é contra vacina, os que são contra os indígenas da região e assim por diante. Então, nós estamos vivendo justamente um novo ciclo no extremo sul, que é nós enfrentar o MST como força política, enfrentar uma outra força política que está se constituindo, que é o bolsonarismo. Eu não sou da região, então eu aprendi tudo isso nos últimos dias aqui, Celso, mas me parece que o extremo sul, na cidade de Teixeira de Freitas, foi uma das que deu mais voto para o Bolsonaro na Bahia, como é o caso da cidade de Eunápolis. Então, é uma região que ainda eles têm uma substância grande de conservadorismo aqui. O que cabe nós fazer, Elisângela, diante deste quadro e dessa situação? Primeiro, é denunciar os motivos reais pelo que a Força Nacional veio fazer aqui. A Força Nacional veio infiltrar miliciano dentro dos assentamentos de MST e consolidar eles. Segundo, veio
fortalecer os grupeiros que é contra o movimento e, por último, veio fazer uma agenda de titulação dos assentamentos que eles estão chamando na Lei da Marra. Inclusive trazendo um em verdade, porque não são títulos definitivos, é o CDU, que não tem nada a ver com o título definitivo, mas, ao mesmo tempo, vendendo essa conversa fácil para as famílias da região. O que nós defendemos, e já falamos, o MST não tem nenhuma posição contrária ao INCRA entrar nos assentamentos. Então, não é necessário o objeto pelo qual eles estão justificando a vinda da Força Nacional, que é 2, desocupar uma área de uma escola no assentamento Rosa do Prado, que essa área já está desocupada há 4 meses, nós fizemos um curso nela. Então, foi até bonito de ver ontem 100 homens da Força Nacional nesta escola, e tudo que eles fizeram foi trocar a bandeira do MST pela do Brasil e cantar o hino. Agora, pasme, o custo que é 100 homens da Força Nacional está há quase 15 dias enquartelado nos hotéis de Prado e Camaruxatiba para fazer uma única ação, tirar a bandeira do MST, um desrespeito ao recurso público e à própria Força Nacional, que tem funções mais dignas pelo Brasil afora, e a própria Polícia Federal. E a segunda missão deles é acompanhar técnicos do INCRA dentro dos assentamentos. Mas os técnicos do INCRA já estão nos assentamentos. Mas eles precisam de uma foto de um técnico do INCRA e 5 viaturas com 20 homens armados de rifle dentro do assentamento do movimento. Também, para fazer essa foto, eles podiam fazer esse banner que a gente costuma colocar no Zoom, seria muito melhor, e mandar para os superiores dele. Então, não tem um objeto claro. Eles conseguiram eliminar essa semana para despejar famílias aqui do assentamento de Jaci Rocha, mas o próprio Ministério Público Federal, pasmem vocês, foi quem pediu uma liminar para suspender a reintegração de posse, porque, além do Ministério Público não ter sido ouvido, ela não tem nenhuma justificativa política. A nossa avaliação, e termino com isso, é que o movimento continuará lutando por reforma agrária. Nós queremos que o INCRA faça, sim, o recadastramento e a organização dos assentamentos do Extremo Sul. Queremos que o INCRA libere os créditos nossos, que garanta assistência técnica, e queremos paz. Não tem como o MST querer algo que seja diferente disso, porque nós estamos no meio de uma pandemia e não tem sentido querer fazer enfrentamento, levar o nosso povo para uma luta que sabe que não tem função social a não ser criminalizar o movimento popular. Quero cumprimentar o comando da operação, que é os delegados da Polícia Federal, tem sido muito sério no trato com o movimento, com as famílias que estão sendo aqui. Então, nós não temos nada de acusação de que a Polícia Federal, no comando da operação, tem extrapolado as suas responsabilidades aqui. Então, é importante nós reconhecer isso, que, por enquanto, eles estão ainda no assentamento Rosa do Prado, fazendo essa operação, mas que tem tido, pelo menos, uma seriedade no trato do diálogo com o MST. E o MST, claro, queremos paz, não queremos conflito na região, mas sabe, nós viemos para o Extremo Sul como MST para ficar. Entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, mas o movimento continuará aqui, junto com os nossos camaradas e irmãos indígenas, ajudando a garantir que o Extremo Sul seja, de fato, do povo brasileiro, dos camponeses e do indígena. Muito obrigado. Muito Eu não ouço a Elisângela. Será que é só eu? Eu também não ouço. Agora sim. Oi. Desculpa, Elisângela. Então, João Paulo, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua intervenção nesse momento. Vai continuar aqui com a gente. Lembrando para todos vocês que estão nos acompanhando pela TVPT, essa é uma live da Secretaria Agrária Nacional do PT. Estamos abordando um assunto bastante importante, complexo, sobre a situação atual dos assentamentos do município de Prado e Mucuri, no extremo sul da Bahia, da presença da Força Nacional lá nos assentamentos, uma ação do INCRA, do Instituto de Colonização, e também do Ministério de Agricultura e Pecuária e Abastecimento.
Eu estava falando, Paulo, que conheço bem essa região, já tive muitas oportunidades de estar nos assentamentos do MST, as experiências importantes, produtiva, as experiências do processo de educação, da comercialização, da mudança de vida, da dignidade às pessoas com acesso à terra. E por isso que a gente está aqui hoje nessa live, fazendo esse debate com todos vocês. E agora, nós vamos ouvir a nossa companheira Lil Durães, que é uma companheira que está lá diretamente, conhece bastante dessa realidade. Lil, na sua opinião, o que está por trás de tudo isso, né, dessa ação, desses conflitos que têm acontecido nesses últimos períodos aí nos assentamentos, principalmente de Prado e Mucuri, Lil? Olá, bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui a companheira Elisângela, o companheiro Celso, nosso companheiro Josias, meu dirigente nacional João Paulo, todos que nos assistem, né? Mas, Elisângela, de modo geral, o companheiro João Paulo um pouco colocou essa situação do que está por trás da vinda da Força Nacional. Então, a vinda da Força Nacional fere o Pacto Federativo, portanto, ela é ilegal no estado da Bahia, porque ela sequer foi solicitada pelo governo do estado da Bahia. Ela fere a questão da lógica da democracia, porque nós não vivemos num espaço de conflito. O Extremo Sul, por hora, não vive um conflito campal. Nós, da reforma agrária especialmente, temos vivido tempos difíceis nos assentamentos. Mas a dificuldade que nós temos vivido no assentamento é porque nós temos há algum tempo um INCRA que não tem efetivamente cumprido o seu papel de desenvolver a reforma agrária. E o que a gente entende como reforma agrária é que a reforma agrária precisa ser feita com política pública. Não é a polícia que vai estabelecer a paz no campo, como eles estão dizendo por aqui. Então, nós achamos que o que está por trás dessa vinda da Força Nacional é esse fortalecimento essa tentativa de fortalecer o bolsonarismo, né, aqui na região Extremo Sul, e porque o nosso projeto de desenvolvimento, que é um desenvolvimento para construir um mundo melhor e mais justo, ele vai de encontro com o que entende como desenvolvimento o governo federal, que é um governo que entende desenvolvimento sem se preocupar com a vida. Já são mais de 120 mil mortos e a gente não vê uma decisão tão contundente no combate ao coronavírus como ele faz para combater os movimentos sociais. Então, nós gostaríamos que essa verba que está sendo gasta com a Força Nacional aqui no estado da Bahia estivesse sendo aplicada para socorrer famílias que estão passando por muitos apuros nas periferias, que inclusive muitos tantos que nem conseguem se despedir dos seus entes queridos. Então, nós somos, e o nosso projeto de desenvolvimento aqui vai de encontro com o que pensa esse governo. Porque, sem dúvida nenhuma, já disse meu companheiro, nós estamos aqui há 33 anos. E eu posso afirmar, Elisângela, você conhece essa região, Josias também conhece essa região, o MST é um dos maiores produtores de alimentos saudáveis do extremo sul da Bahia. Nós podemos dizer com muita tranquilidade, podemos convidar a todos, sem aglomerar, mas pode visitar os assentamentos e os acampamentos do movimento aqui nessa região e vocês saberão do que eu estou falando. Nós somos uma força aqui que tem a ver com a questão econômica, porque nós ajudamos na economia dessa região, nas questões sociais. Só para você ter uma ideia, Elisângela, nós temos aqui, na região Extremo Sul, em torno de 2.000 famílias assentadas e 6.000 famílias acampadas e pré-assentadas. Nós estamos chamando de pré-assentadas aquelas famílias que já estão com um certo acordo de convivência nas áreas, como nas áreas da Veracel, da Suzano, da Fíbria, que nós temos um acordo de permanência nessas áreas. Entre essas famílias e as famílias acampadas, nós temos mais de 6.000 famílias. Então, nós estamos falando de 8.000 famílias que têm relação direta com o Movimento Sem Terra aqui nessa região Extremo Sul. E nós nos orgulhamos de dizer, por exemplo, que só em tempos de pandemia, essa região já doou
mais de 210 toneladas de comida aqui para os trabalhadores e trabalhadoras, porque nós entendemos que esse é o papel da reforma agrária, é construir, é contribuir com o desenvolvimento sustentável. Nós entendemos que é o nosso papel da reforma agrária estar na construção da agroecologia. E aí, para vocês entenderem, quando o INCRA nos surpreende pedindo uma reintegração de posse no assentamento Jaci Rocha, o assentamento Jaci Rocha é onde está localizada a nossa Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta, Egídio Bruneto, uma escola que tem sido conhecida e reconhecida por universidades, que já formou diversos técnicos em agropecuária, em agroecologia, que tem um curso, né, de pós-graduação em convênio com a Fiocruz. Então, nós estamos falando de uma escola que tem contribuído com a construção da agroecologia, do desenvolvimento da produção de alimentos aqui na região Extremo-Sul. E um processo completamente injusto, pessoal, porque pedem a reintegração de posse de diversas famílias que estão 10 anos acampadas e depois mais 4 anos assentadas e que só não estão legitimadas no INCRA por inoperância do mesmo. É o INCRA que não veio organizar para incluir essas famílias no programa de reforma agrária. Mas essas famílias já vivem no sistema de assentamento desde que o assentamento foi legitimado. Então, portanto, um processo completamente injusto e de perseguição das famílias trabalhadoras aqui da nossa região. Então, por hora, nós estamos aqui fazendo a construção, ou melhor, trabalhando naquilo que a gente se propôs, que é de fazer a quarentena produtiva, de estar organizando a nossa luta em torno da produção de alimentos, fazendo o distanciamento social e zelando pela vida, que é fundamental para a nossa organização. Então, por aqui vamos nós seguindo, produzindo comida para alimentar a classe trabalhadora. Muito obrigada, companheira Lio. Continue aqui com a gente. E nós vamos fazer esse momento dessa live para todos que estão nos acompanhando, para todos que estão assistindo a TVPT. É um debate muito importante. Agora nós vamos ouvir um grande companheiro, Celso Lacerda, ele que já foi presidente do INCRA Nacional, né, que já enfrentou vários desafios como esse, de conflitos, né, pelo Brasil afora, no estado do Paraná. Ô Celso, a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo nesse momento no Extremo Sul, com os assentamentos, reforma agrária do MST. Na sua opinião, como você vê tudo isso, como uma pessoa que já tem essa experiência, já passou pelo INCRA Nacional, já enfrentou vários desafios como esse, Celso, a palavra é com você. Estão me ouvindo agora? Bom dia, Elisângela, João Paulo, bom dia, Lio, bom dia, Josias. É uma satisfação também estar participando aqui, contribuindo um pouco com a experiência que a gente teve, a ação que a gente vive. Eu quis só fazer um retrospecto breve, Elisângela, para poder entender o que está sendo com o INCRA hoje, né? Quer dizer, eu me lembro quando eu fiquei 10 anos no INCRA, como estudante aqui no Paraná, depois como diretor e presidente, 1 ano e meio, e reforma agrária por anos. Né? Lembro quando nós chegamos no INCRA em 3. Efetivamente, existem muitos assentamentos de reforma agrária, e a história da reforma agrária no Brasil ela se deve à luta do trabalhador sem terra, né? Nunca nenhum governo teve política de fazer reforma agrária, apesar da gente país dessa dimensão e com a concentração de terra que tem. Então, o que sempre teve de reforma agrária foi graças à luta do agricultor. História, isso não é política ideológica, isso a história mostra isso. E quando a gente entrou no INCRA, no início do governo Lula,
efetivamente existiam muitos assentamentos, mas esses assentamentos praticamente todos abandonados, nunca tiveram condição de infraestrutura, de casa, de acesso à água, energia elétrica, estrada, não tinham assistência técnica, ficavam à mercê do mercado, que existe soja transgênica, milho. E a gente fez um trabalho enorme nesses 14 anos de governo do PT, no sentido de assentar famílias que não tinham sem terra, a quantidade era muito grande, mas de dar para essas famílias poder sobreviver. E o resumido era o seguinte, era investir, precisava de dinheiro, construir estrada, fazer redistribuição de água, energia elétrica, construir casas que muitos não tinham, e, ao mesmo tempo, seguir um caminho que fosse viável do ponto de vista tecnológico, que desse sustentabilidade socioeconômica dessas famílias. E esse caminho, invariavelmente, passava por um modelo tecnológico diferenciado, trabalhar com agricultura orgânica, agricultura com agroecologia, essas famílias pudessem progredir. Isso não se constrói de um dia para a noite, isso leva décadas para se construir. Lógico que essa construção com a agroecologia ele já vinha sendo feito por iniciativa popular mesmo, nunca foi uma iniciativa de governo. Essa iniciativa de governo ela veio justamente com os governos do PT, que criou até uma lei de ATER. E, felizmente, eu vou dar um exemplo do que eu vivenciei inicialmente, que foi aqui no estado do Paraná. Em 2003, para vocês terem ideia, praticamente a metade dos assentamentos aqui do estado do Paraná não tinha energia elétrica. Em 2007, todos os assentamentos aqui do Paraná tinham acesso à energia elétrica, que foi instalada pelo programa Luz para Todos. Então, eu estou fazendo esse histórico porque depois, quando eu estive no INCRA em Brasília, eu vivenciei no sul da Bahia. Não foi um trabalho de conflito, né? Foi um trabalho de desenvolvimento, que, em parceria com a Exalc, um trabalho que foi feito extraordinário na produção de cacau orgânico, inclusive. Eu não sei se está exatamente esse problema hoje, mas, enfim, era um trabalho que se desenvolvia no sentido de inserir os assentamentos num modelo de sustentabilidade. É um trabalho bastante importante. Por várias situações, não, a todo tempo, o INCRA, como um órgão gestor de terras, tem que medir, ele media conflito, ainda mais num país que tem uma quantidade de conflitos que a gente tem no Brasil aqui hoje, e sempre teve. Então, quer dizer, o INCRA é um papel de conciliar, de mediar conflito, de apaziguar, de resolver problemas. E eu, com 10 anos de INCRA, eu te digo com absoluta certeza, se resolve conflito de terra com sem terra, assentando essas famílias. Não tem outra forma. Você tem que assentar as famílias. Você não vai fazer saírem de uma área ocupada e ir para a beira de uma estrada ou ir para uma situação inóspita de novo, inóspita, sem condição de sobrevivência. E isso sempre foi feito. Eu vou citar um exemplo aqui, antes de entrar um pouco no mérito do que está acontecendo hoje com o INCRA. Mesmo longe, a gente acompanha um pouco do que acontece, até porque eu continuo na área, trabalhando com assistência técnica, nessa área de agroecologia. A gente vivencia algumas situações, eu vou dar um exemplo claro de que eu vivenciei aqui no estado do Paraná, logo quando a gente assumiu aqui. Também teve um assentamento perto de Foz do Iguaçu, cidade que o Brasil inteiro conhece, uma cidade conhecida por estar localizada numa tríplice fronteira, com muito problema de contrabando, de tráfico de drogas. A 15 quilômetros do Iguaçu, eu tenho um assentamento ali que o MST conhece, assentamento Antônio Tavares. Era uma fazenda do antigo Bamerindos, que acabou virando um assentamento. Esse assentamento fantástico, de uma área extraordinária, ele divisava com o lago de Itaipu, e
E a polícia um dia prendeu um caminhão carregado de maconha que foi trazido do Paraguai e entrou pelo assentamento, por uma família ali que acabou se envolvendo com o tráfico. O MST foi lá, expulsou essa família e mais algumas que estavam envolvidas com esse tráfico. Isso virou uma ação judicial, inclusive bancado pela extrema-direita aqui do oeste do Paraná, também intervi nesse assentamento. Bancado assim, juridicamente, entraram com ação para voltar para o assentamento. E o que nós fizemos enquanto INCRA? Nós fomos lá no juízo, discutimos com o juiz que era impossível essas famílias voltarem para esse assentamento, porque a maioria das famílias do assentamento não queriam essas 3 famílias de volta lá. E se eles voltassem para a possibilidade de um conflito com morte, inclusive, era muito grande. E eu não me estabilizaria por isso que eu era contra que essas famílias voltassem para lá. Resumo da história, o juiz também não concordou que eles voltassem para lá, nós oferecemos terra para elas em outra área, e temos o conflito de maneira pacífica. Não precisou polícia ir para lá, inclusive o juiz mandou audiência lá dentro, uma audiência pública, foi lá, todas as famílias, elas se manifestaram que não queriam a volta dessas famílias que foram expulsas porque estavam envolvidas com tráfico, e o conflito foi resolvido. Então, esse é o papel da autoridade pública. E o que a gente verifica hoje nesse governo do Bolsonaro? O contrário. Quer dizer, hoje a gente verifica o INCRA causando conflito. O INCRA causando conflito porque quem está com esse trabalho, ideologicamente, ainda não conseguiu se vestir na figura de um gestor público. Como tem assessores hoje do presidente da República, infelizmente, que ainda eles querem fazer um papel de destruição, eles não estão fazendo um papel de governo. Porque um governo, a partir da hora que ele assume, não governa só para os seus eleitores, ele governa para a população inteira, que não é o que acontece com esse governo. Esse governo quer governar para aquelas pessoas que ideologicamente se vinculam com ele. Quem não com ele quer destruir. Isso é em todas as áreas. A gente está vendo isso na área da cultura, isso é muito claro. Ele quer destruir os artistas. Na área da educação é muito claro. Ele diz que as universidades públicas são focos de plantio de droga. Quer dizer, um governo completamente fora de foco. Completamente fora de foco. E no âmbito da reforma agrária, isso não deixa de ser diferente. Eu vou ser muito franco em dizer o seguinte: quando o governo Bolsonaro se elegeu, já era claro, isso estava na proposta dele, ele não ia fazer reforma agrária. Como ele pode ter dentro do programa de governo dele, paralisar a reforma agrária. Agora, enquanto ele, presidente da República, nomear um presidente do INCRA, diretores, eles têm que administrar o INCRA. O INCRA hoje ainda tem centenas de milhares de famílias assentadas que necessitam do trabalho do INCRA. Tem assentamentos que foram meramente criados e já estão há 10 anos não receberam um centavo de crédito. O governo tem a obrigação de liberar esse crédito. Queira ou não queira, ele pode não criar assentamentos novos, mas ele tem que dar assistência aos assentamentos que estão aí. Entendeu? Então, é isso que esse governo não faz. Infelizmente, não faz. E vai responder por isso juridicamente. Esse pessoal tem que ter noção de que hoje eles têm a caneta na mão. Daqui a pouco eles não vão ter mais e vão penalizados por improbidade, porque eles estão fazendo hoje improbidade administrativa. Estão incorrendo em inúmeros. E estão com o peito estufado ainda porque estão na mão. Mas daqui a pouco vão perder o poder. E como diz bem o João Paulo, e eu conheço muito bem isso porque eu trabalhei, nós não podemos, nessa conjuntura ali do sul da Bahia hoje, fazer a crítica para a Polícia Federal, para a Força Nacional, muito pelo contrário. Essas instituições, na época eu trabalhei no INCRA, elas prestaram um serviço importantíssimo, inclusive na Amazônia, no combate à grilagem, no combate ao vento, no queimadas. Como presidente do INCRA, tive várias vezes com a Força Nacional para combater esses delitos lá na Amazônia. Então, são instituições importantes, mas, obviamente, que o comando determina isso,
exatamente, eu não vou reproduzir aqui o que o João Paulo já falou, eu concordo plenamente com o que ele falou, em número, gênero e grau, no sentido de que esse pessoal está lá com um segundo propósito, é uma disputa política ideológica. Quer dizer, o Bolsonaro sempre odiou ele, e se ele pudesse acabar com o MST, ele acabaria. E não vai acabar, porque isso é uma questão ideológica, isso não é uma questão de você simplesmente matar meia dúzia de pessoas e acabou, não é assim. Então, infelizmente, a gente verifica hoje situações como um exemplo que eu vou dar agora para mostrar o que é a desculpa esfarrapada e mal explicada para a sociedade. Nos governos do Lula e Dilma, nos governos do PT, nós ajuizamos várias ações, principalmente no norte do Mato Grosso, de retomada de terra pública na mão de grileiros. Essas ações demoram muito para ser julgadas. Agora, uma dessas ações foi julgada recentemente e a determinação transitou em julgado que essa terra voltasse para o INCRA, para a União. E o INCRA simplesmente se manifestou dizendo que não queria a terra, não tinha estrutura para ir lá retomar essa terra. Aí, quer dizer, não tem dinheiro para ir lá retomar essa terra, mas tem um mundaréu de dinheiro para gastar com essa ação no sul da Bahia aí, que não resulta em nada. Isso não constrói nada para ninguém. Quer dizer, você poderia retomar 14 mil hectares de terra no Mato Grosso, distribuir para agricultores, e não, vai colocar um monte de policial para chegar a um resultado para todo mundo, porque não vai resolver problema de nada para ninguém, não vai resolver, não diminuir conflito, porque não tem conflito iminente, não vai produzir desenvolvimento econômico, porque não vai fazer produzir mais nem menos, não vai produzir desenvolvimento social, muito pelo contrário, vai gerar insegurança e vai gerar intimidação. Então, infelizmente, eu, na minha opinião, como cidadão hoje, a Elisângela falou uma coisa aí, não é o correto, eu não sou funcionário público, eu fiquei funcionário público 10 anos como do INCRA, hoje sou um engenheiro agrônomo que trabalho coordenando assistência técnica aqui no estado do Paraná, felizmente, e como cidadão, o que eu tenho a dizer, infelizmente, é lutar para destituir esse governo que está aí. Quer dizer, um governo que não tem respeito nenhum para a população, pobre, não tem nenhum... Quer dizer, um governo que não tem noção do que faz, não tem absoluta noção do que está fazendo. Está fazendo coisas que estão levando o país a uma situação muito, muito ruim, né, internacionalmente e internamente. Quer dizer, quem acha que a situação econômica do país vai melhorar, não vai melhorar, não. Ela vai piorar cada vez mais pela ação do governo, que está sendo maquiada por essa pandemia, infelizmente, que nós estamos vivendo aí agora. Então, eu, na minha opinião, eu acho que essas famílias têm que resistir ali com sensatez, com diálogo, como eu acredito que estão fazendo ali com a Polícia Federal, com a Força Nacional, resistir a isso para poder permanecer na área e a gente lutar para poder destituir um governo genocida que está instalado aí, tudo errado. Ok, Celso, obrigada pela sua contribuição. Desculpa aí, achei que você era servidor público, né? A gente teve uma experiência muito boa quando você estava presidente do INCRA, lá em Brasília, tive a oportunidade de várias vezes estar junto com você, discutindo sobre os assentamentos também da FETRAF, CONTRAF, e foi muito legal você aceitar o convite nosso. Para todos que estão nos acompanhando, a live aqui da Secretaria Agrária pela TVPT, estamos abordando um assunto muito importante nesse momento, que a gente vai ouvir, né, o nosso companheiro, deputado federal, licenciado Josias Gomes, secretário de Desenvolvimento Rural da Bahia. Josias, ele vai trazer aqui um pouco a posição do nosso governador, como é que o nosso governador Rui Costa está pensando sobre isso. Eu já vi que ele já se posicionou em alguns momentos, né? E, Josias, a secretaria também tem uma atuação muito importante no processo de fortalecimento, desenvolvimento das políticas públicas para os assentamentos na Bahia, na produção, na organização, na comercialização. Então, tem sido um trabalho muito intenso. O governador
O Rui Costa tem priorizado muito o fortalecimento da agricultura familiar e camponesa no estado da Bahia, e é, nesse momento, importante a gente ouvir a opinião do governo do estado, através do nosso secretário, como é que ele está vendo tudo isso que está acontecendo da ação das forças nacionais dos assentamentos no extremo sul da Bahia. Josias, com você a palavra, 10 a 15 minutos, para a gente ouvir a posição aqui do governo do estado da Bahia. Oi, Elisângela, companheira e nossa secretária agrária nacional. Primeiro, falar do importante você ter chamado esse debate para que os militantes dessa questão agrária do plano nacional possa estar acompanhando mais uma demonstração desnecessária de força do presidente da República por pura ação deliberada de voltar a criminalizar os movimentos sociais. Quer dizer, algo que já tinha saído disso há muito tempo, que não se falava mais nessas criminalizações, mas é o que Celso disse. Infelizmente, quem está incentivando essas disputas, essas brigas, esse dissenso, é o próprio governo federal. Aqui, desde o início, quando tomamos conhecimento dessa ação, foi tentada os contatos com órgãos do governo federal, sem sucesso. Em todas as investidas, eles deixavam bem claro, embora não tivessem, pelos arroubos que tinham feito no início, indicava, e isso foi a minha preocupação, de que eles iriam agir de forma mesmo muito rigorosa, pelas falas que eles nos diziam, e nós ficamos muito preocupados com isso. Daí a necessidade, quando foi feita a oficialização do uso da força de segurança, de se entrar com uma ação judicial feita pela PGE, ação direta de inconstitucionalidade, pelo que Lio falou. Nós não solicitamos a presença da Força Nacional aqui. Portanto, entramos com uma ação própria. O governador fez uma fala pública de repúdio, né, a essa medida. E por isso, João Paulo já falou, era para ele estar cuidando de indígena, cuidando do Pantanal, cuidando da Amazônia, com essa tropa, por exemplo, para não estar aqui entre nós criando dissensos, quando poderia estar nos ajudando. Eu conversei com o João Paulo sexta-feira, e ele alertava de que hoje poderia estar acontecendo, mas, de qualquer maneira, reconheceu que o pessoal que estava à frente, e ele acabou de dizer isso aí, estava, de certa forma, dialogando, e isso foi, creio, né, impactou, ou vamos ver durante o dia de hoje, o impacto disso, se será o que nós imaginávamos ou não. De qualquer maneira, nós vamos continuar aqui atentos com as limitações que temos nesses casos, porque, na verdade, se eles nos tivessem solicitado intermediações, buscar-se, através do ente estadual, que nós somos parte da ação em função de que os assentamentos são no estado da Bahia. E nós temos uma relação com eles, com os assentados, temos como movimento social o MST. Portanto, nós poderíamos atuar naquilo que fosse possível nós atuarmos para mediar os acordos. Infelizmente, não propuseram isso. E, de novo, é necessário, infelizmente, ajuizar ações para ver se, através do judiciário, nós restabelecemos um processo negocial MST assentados e que as coisas fluam de outra maneira. Nós agora, por agora, estamos, inclusive, num trabalho aqui
na secretaria para nos voltarmos mais, segundo semestre, para uma ação nos assentamentos. Nós queremos tentar um edital, o valor ainda está em discussão, mas não será menos de 20 bilhões, para os assentados de reforma agrária do Estado, né? Nossa pretensão é atingir aí uns 30 mil assentados nos diversos assentamentos que temos pelo Estado inteiro. E essas informações, essas ações do governo federal, inclusive, nos tira, não que a gente não vá continuar, mas uma parte da energia que nós temos agora está se voltando para estar nessa questão aí esse tumulto que se criou no extremo sul, que é, como você falou, João Paulo, uma região onde praticamente se iniciou o movimento aqui no Estado. Então, vocês têm muitos anos lá, tem muitos exemplos de sucesso, não só na produção de alimentos saudáveis, que é importante destacar, mas também no fato de você ter uma região que foi sendo ocupada de um lado o eucalipto, do outro bovinocultura de leite e de corte, ainda mais a cana-de-açúcar, e a presença de vocês ali provou que mesmo com esses segmentos estando presentes, é possível você desenvolver a agricultura familiar com competência e com um acerto muito grande em áreas que solos de fertilidade natural bastante alta, e com os investimentos feitos pelos governos do Estado e da União, à época de Dilma e Lula, promover condições para o crescimento da agricultura familiar no extremo sul. É graças a esse trabalho inicial de vocês que hoje nós temos lá a mandiocultura muito desenvolvida. Temos ali praticamente 6, 7, 8 municípios com a mandiocultura já muito avançada, inclusive empregando muita gente. E isso, se não fosse a ação do MST lá atrás, nós não teríamos desenvolvido. Talvez essas áreas onde hoje estão situadas a agricultura familiar devessem estar todas na produção de eucalipto ou cana-de-açúcar, ou coisa que o valha. Mas não, a ação de vocês foi muito importante nessa direção. Nós temos que entender que esse papel do governo federal, através do INCRA, que está, aliás, muito mais desaparelhado do que estava antes. Portanto, não tem condições hoje o INCRA de fazer uma ação para revigorar os nossos assentados. Os assentamentos, de um modo geral, não têm hoje expertise e nem técnicos que possam contribuir com os assentados de reforma agrária, e ao invés de que nós continuamos abertos aqui ao diálogo quando se trata de melhorar a vida dos agricultores baianos, dos agricultores familiares. Continuamos abertos. Eu estive em Brasília algumas vezes, deixei de ir, porque o sucesso dessas visitas eram praticamente nulos. Portanto, nós não fechamos as portas para eles, e não só para discutir questões que digam respeito a os conflitos, que é evidente, às vezes ocorrem, mas também de discutir a produção, como fazer para trazer recursos no governo federal para os assentamentos, para a agricultura familiar. Mesmo assim, não conseguimos nenhum sucesso nessa direção. Então, as ações que a gente tem buscado desenvolver no Estado, hoje, é fruto das nossas relações com o Banco Mundial, com o FIDA e os recursos próprios do Estado. É isso que nos tem colocado numa dianteira nesse trabalho da agricultura da Bahia. Agora mesmo nós lançamos um edital e vários assentados, cooperativas de assentados, conseguiram ser selecionados agora nessa produção de cultura de ciclo curto, porque houve um crescimento do preço de olericultura muito significativo. Então, nós
lançamos um edital que foi de 15 milhões para 300 projetos, já foi selecionados, já está na fase de aplicação. E agora vamos trabalhar esse específico para os assentados de reforma agrária, que é outra ideia que a gente está tendo de dar um aporte em função de que praticamente o INCRA fechou as portas para os assentamentos. E os recursos mesmo para a reforma agrária, hoje a Folha de São Paulo, inclusive, eu acho que o Celso deve ter visto aí na Folha, está realmente 90 e tantos % deixou a diminuição do orçamento do INCRA para a questão da reforma agrária chegou a esse nível. Então, de fato, não há essa preocupação do governo federal com esse tema tão importante e rico do ponto de vista dos significados que ele tem, porque não é pouco você tirar as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade social, colocá-los num assentamento, colocá-los numa área produtiva, incentivá-los que aqueles que já não mais faziam, voltar a produzir. E nós vemos a riqueza que são produzida nas feiras que a gente promove aqui no Estado da Agricultura Familiar, e tudo isso contando apenas hoje com o governo federal, o governo estadual, já que o governo federal não tem nenhuma intenção de nos ajudar. Ora, se não ajuda, pelo menos não complique, não crie problema aonde não tem. Nós precisávamos dessa tranquilidade para continuar desenvolvendo esse trabalho, como eu disse, que é importante. Como eu falei e repito, no extremo sul, hoje, se a gente tem uma agricultura familiar forte e vigorosa, se deveu à resistência de vocês lá atrás e à demonstração, não só para os agricultores que foram incorporados nesse processo, mas também na sociedade como um todo. A importância dos assentamentos de reforma agrária no extremo sul para dar essa vitalidade à agricultura familiar hoje é, sem dúvida, sensacional. Por isso, nós estamos atentos, preocupados com o desfecho que isso terá e contando com o entendimento de quem ainda possa tê-lo no governo federal, de que essa ação deles é completamente estapafúrdia e desnecessária. E esperar que a ação direta de inconstitucionalidade em relação à força de segurança possa ser julgada e essa ação sustada para que nós tenhamos. Porque, veja, não só fomos nós que fizemos. O próprio Ministério Público Federal, acho que o João Paulo falou isso, ele fez também. Ou seja, ele entrou e com uma argumentação muito importante e consistente. De modo que nós vamos continuar aqui atentos, Elisângela, e colocando à disposição do MST todo o nosso efetivo aqui da Secretaria, que, aliás, nem precisava, porque isso já é praxe na nossa relação, mas dizer de que nós vamos continuar agindo dessa forma, buscando ampliar a renda, a produção, a produtividade desses assentamentos, e assim agindo, nós estamos indo na direção de que as pessoas possam cada vez mais ter vontade de se autoafirmar que são agricultores, e são agricultores familiares e que se sentem bem com isso, não com essas ações que a gente está assistindo aí. Então, eram essas as minhas palavras, Elisângela, e agradecer aí por ter dado espaço para nós aqui do governo nos posicionarmos. Josias, muito obrigada. Continue aqui com a gente já vai para a parte final da nossa live. Muito bom ouvir você, ouvir a posição, e a gente sabe disso, o papel fundamental que a SDR tem cumprido no fortalecimento da agricultura familiar, dos assentados e assentadas da reforma agrária na Bahia. Eu quero passar aqui a palavra. João Paulo, você ainda está por aqui com a gente? João Paulo? Lio, você ainda está com a gente, Lio? Acho que eles estão na área lá, está difícil, né? Celso, então, Lio voltou. Lio,
Então, gostaria que você, em 3 minutinhos, fizesse suas considerações finais e deixasse seu recado aqui, né, para a Secretaria Agrária, para a TVPT, a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que esse tema é muito importante e a gente precisa realmente priorizar e estar junto com vocês nesse momento com o MST e com todos os assentados e assentadas da Reforma Agrária no extremo sul da Bahia. Então, muito bem, Elisângela, todos os companheiros, companheiras. As nossas palavras finais aqui é de agradecimento, de gratidão a toda a solidariedade que nós temos recebido de um conjunto de organizações, do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, dos diversos amigos do MST, agradecer o esforço que tem feito aí o governo do Estado no sentido de atuar enquanto instituição para combater essa injustiça que está acontecendo aqui conosco, né? Mas também afirmar o nosso compromisso de seguir lutando pela terra, porque a luta pela terra foi o que possibilitou que eu e diversos outros jovens, homens e mulheres, idosos tivessem dignidade. Portanto, nós afirmaremos sempre que nossa luta ela é justa. E a justeza da nossa luta é exatamente a gente estar aqui hoje podendo fazer a denúncia, podendo dizer que nós queremos aqui no extremo sul da Bahia, em toda a Bahia, que se exista uma atuação do INCRA que seja no sentido de fortalecer e desenvolver os assentamentos de reforma agrária. Que nós queremos sim a atuação do INCRA na perspectiva da desapropriação de terra, para que a gente possa avançar no desenvolvimento sustentável dessa região, mas de todas as regiões. Então, nós sabemos que essas injustiças não estão sendo cometidas somente contra nós, mas contra os indígenas, contra os quilombolas, contra diversos das categorias da classe trabalhadora. Portanto, é reafirmar aqui para vocês o nosso compromisso de seguir fazendo a luta pela terra, pela educação pública de qualidade, pela agroecologia e a luta pelos direitos do nosso povo. Então, seguimos aqui na nossa palavra de ordem, que é lutar, construir reforma agrária popular. Obrigada, companheira. Suas palavras emocionam a gente, dá muito mais energia para continuar na luta. Um grande abraço de solidariedade. Em breve estarei aí para visitar vocês, tá? Abraço. Muito obrigada por ter participado hoje aqui na TVPT. João Paulo, também gostaria de ouvir você, as considerações finais, qual o recado que você deixa, o que você solicita da gente, porque essa luta é de todos nós. Dizer da alegria de participar desse debate, cumprimento ao meu amigo Josias, secretário, Celso, a você, Elisângela, Lil. Dizer que o MST, ao início da pandemia, nós tirou alguns temas que nós achamos que era importante. O MST continua com eles. Primeiro é o cuidado com as pessoas durante a pandemia. Por isso que cuidar das pessoas é no isolamento, é ajudar no que for necessário na luta por direito. O segundo é nós aproveitar esse momento para produzir, Josias. Nossos assentamentos estão com muita produção nesse momento e é importante nós garantir que nesse país não tenha desabastecimento e garantir que nós vamos ter um Natal sem fome. Mas só é possível se nós produzir, de verdade, em todas as áreas. A terceira frente nossa é a solidariedade, como nós vamos fazer agora à tarde no Prado. Vamos levar centenas de cesta básica para distribuir lá produtos aqui, inclusive do assentamento de Jaci. A quarta frente nossa, Elisângela, é a luta contra as violências. A violência do latifúndio, mas também a violência do Estado, a violência doméstica, que envolve as crianças e mulheres, e assim por diante. E, por fim, o Fora Bolsonaro. Quero terminar dizendo que a luta que tem aqui hoje no sul da Bahia, ela só será vencida se houver a participação de outros atores que não estão aqui, como o Partido dos Trabalhadores, os deputados, o próprio governo do Estado, o Ministério Público e o próprio Congresso Nacional. Nós não podemos levar esse conflito entre o MST, as famílias e a Força Nacional. Eles querem isso, mas nós não vamos cair nessa casca de banana. Não nos interessa o conflito em tempo de pandemia, porque a gente sabe quem paga o preço quando a polícia vem para nos atacar. Agora, eles têm que ter certeza. O MST vive aqui, nós somos daqui. Esse é o nosso território. Portanto, nós não vamos aceitar a invasão de quem quer que seja.
inclusive se for ilegal, como é o da Força Nacional aqui. Quero cumprimentar vocês, cumprimentar todos que nos acompanharam até agora e dizer que o nosso movimento continuará firme e forte na luta em defesa da reforma agrária e de um país justo. Muito obrigado, Elisângela. Eu que agradeço a sua participação, né, muito importante nesse momento. João Paulo, estamos juntos. Em breve estarei aí também no Extremo Sul junto com vocês, porque essa luta é de todos nós. Então, Celso, mais uns 2 minutinhos para você fazer suas considerações finais. Lhe agradeço pela oportunidade de você estar aqui com a gente, ter aceitado esse convite para dialogar sobre um tema tão importante para todos nós. Eu agradeço a oportunidade que a gente tem de expressar a experiência que a gente viveu nesses de INCRA e 25 anos de reforma agrária. Eu queria complementar, Elisângela, o que eu disse, foi feito um esforço muito grande nos governos do PT fazer uma estruturação, né, do INCRA para investimento, envolver os assentamentos, e isso estava em curso. E deixar claro que isso foi totalmente já iniciando esse desmanche no governo do seu Michel Temer. Quer dizer, não existe assistência técnica mais, ela acabou, não estava quase do governo federal para isso, e o governo estava dando isso, já estava classificando assistência técnica para todos os assentamentos. Não tem dinheiro para crédito, dinheiro para infraestrutura, para nada. O Dias falou aí, a Folha de São Paulo traz uma matéria, o governo acabou literalmente com o orçamento agrário. O INCRA só tem dinheiro para pagar a decisão judicial de complementação de desapropriação, proprietário que foi desapropriado. Só isso, não tem mais. E eu vivi uma experiência na reforma agrária que eu queria expressar em sentido. Reforma agrária sempre se falava política social, uma política social, era uma política social e econômica. Nós começamos a fazer o CUIPEA em 2012, que é mostrar efetivamente isso. Quer dizer, exemplo assim, ó, aqui no estado do Paraná hoje, eu não tenho nenhuma dúvida, tem estudo que comprova, mas eu não tenho uma dúvida qual segmento que produz leite aqui no estado, para os assentamentos de reforma agrária. Todos os produzem leite. Muitos laticínios são de cooperativa dos assentados. Outras entregam para lá institucionais. Vou dar um exemplo aqui que chega cômico, de vários debates por aqui, inclusive que são da reforma agrária. Aqui no Paraná, um queijaria, muito famoso na rodovia, a principal rodovia aqui que liga Paranaguá, Curitiba, Foz do Iguaçu. Tem um muito famoso e caro, que só paga gente rica, chama Anila, fica no município. Eles têm queijos melhor lugar aí, mas são caríssimos. É só gente rica que compra. Todo leite que laticínio usa vem de 3 assentamentos que estão ali do lado. Eu não acredito. Mas aí vão comprovar, ninguém vai a emprego na imprensa para dizendo que a gente mentiu, porque é verdade. Então, quer dizer, é muito claro hoje que os assentamentos, como já foi dito aí pela Lio, pelo João Paulo, estão inseridos muito forte na produção de alimentos saudáveis e na preservação ambiental. Né? Aqueles assentamentos sustentáveis criados na Amazônia, talvez milhões de hectares. PDS, que é os projetos de assentamento de desenvolvimento social, AI, que é os projetos de assentamento UTS, desenvolvimento sustentáveis, os extrativistas, eles têm milhões de hectares com a floresta em pé, sendo explorada de maneira extrativista pelas famílias, povos tradicionais que habitam essas regiões. E isso faz o trabalho, né, faz um trabalho completamente oposto. E, por fim, eu queria dizer que hoje no Brasil, não tem esses números atualizados, mas nós devemos ter mais um pouco mais de 1 milhão de famílias assentadas. Então, vivem nos assentos de 4, 5 milhões de pessoas, vez mais,
de maneira saudável, vivendo bem e produzindo alimento para toda a população e muita coisa sendo exportado, né? Europeu, vida boa, então vem que chá mate orgânico, vem comprar café nobre, vem comprar cacau, vem comprar muito produto oriundo também muita qualidade, e que pode ficar aqui, mas também vão para o exterior. Então, eu estou à disposição a qualquer momento que parem para a gente aprofundar o debate, que é um debate que, infelizmente, a sociedade brasileira... Muito obrigada, Celso. Realmente é uma realidade a capacidade produtiva e a diversidade, a qualidade dos produtos nossos hoje da agricultura familiar, dos assentados e assentadas da reforma agrária de todo o Brasil. Josias, foi muito boa a sua contribuição. Eu gostaria que você deixasse aqui as suas considerações finais e você fique sabendo que a gente vai construir mais outros espaços para abordar mais ainda essa ação do governo do Estado da Bahia no fortalecimento da agricultura familiar, buscando, né, várias alternativas para continuar nessa perspectiva, e o papel da SDR tem sido fundamental para milhares de famílias aqui no Estado da Bahia, e também a ação que vocês desenvolvem a partir do consórcio do Nordeste, do Fórum dos Secretários, né, de Desenvolvimento Rural em todo o Nordeste. Então, foi muito boa a sua participação, gostaria de você deixasse aqui o seu recado final, suas considerações. 3 minutinhos aí, Josias. Seu microfone está fechado. Assim, até que termine essa pandemia, eu vou aprender tudinho direitinho desse negócio, porque eu nunca vi apanhar mais do que eu com eu não domino nada dessa história aqui. Mas eu estava dizendo de uma informação que eu preciso passar para vocês, que tem dado muito certo aqui a colaboração que a gente tem pedido aos nossos forrozeiros para divulgarem nas suas lives os produtos da agricultura familiar. E o resultado é que o crescimento das vendas, é evidente que não só foi isso, mas em grande parte se deu por conta disso. O resultado foi tão bom que agora, no programa que a gente tem todo sábado, Rural Produtivo, nós usamos, ele sempre termina com um forrozeiro falando, dando depoimento sobre a agricultura familiar. As vendas deliveries aumentaram enormemente, nós estamos, inclusive, com nossa central de distribuição de Salvador sendo utilizada por 2 desses portais de venda, que também tem sido um espaço bom para crescerem as vendas, e agora há pouco nós estávamos conversando com a SEI para ter um recorte de informações mais precisa da agricultura familiar baiana, no sentido de ir aprimorando cada vez mais a assistência que nós estamos prestando a esse segmento. Então, essa é a resposta que nós queremos dar a quem vem na tentativa de desconstruir um período tão curto que foi de trabalho ininterrupto, a partir de 2003, com a agricultura familiar, com os assentados, com a reforma agrária, e que essa turma está aí agora querendo um período tão curto desse, que não deu para maturar todos os projetos, é evidente que não. Nós temos uma agricultura de 450 anos e há apenas 20 anos tivemos uma preocupação maior com esse segmento e que deu um lugar de fala e de destaque para ele. Infelizmente, esse desmonte que estão fazendo só nos leva a ficar tanto tempo conversando isso, ao invés de estar conversando, como o João Paulo estava dizendo aí, sobre a pujança desse setor quando o Estado resolve investir. Por isso, nós nos colocamos, mais uma vez, à disposição de todos e a certeza de que nós não vamos arredar pé, vamos continuar firme com a nossa atuação para melhorar cada vez mais a agricultura familiar. Obrigada, Josias, pela sua participação. Obrigada, João Paulo, pela sua participação hoje aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Celso Lacerda, pela tua participação com a gente. Obrigada, Lil, mulher guerreira, corajosa. Um abraço solidário para todos vocês do MST, que estão hoje lá no extremo sul de todo o Brasil, dizer que essa luta é de todos nós, vamos estar juntos
para vencer mais uma batalha e mais um desafio. Agradecer a todos que nos acompanharam pela TVPT. Em breve voltaremos abordando temas relevantes a respeito, né, da agricultura familiar, da reforma agrária, dos temas que envolvem o desenvolvimento rural, a ruralidade brasileira, que muitos nos interessa, importa, e é o segmento responsável por produzir mais de 70% dos alimentos consumidos por toda a população desse país. Obrigada, TVPT, toda a equipe que dá o suporte para a gente, a assessoria da Secretaria, na pessoa do Samuel, por contribuir junto com a gente para esses espaços, esses momentos de debate. Um grande abraço a todos e todas.